tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo! Eu me chamo Camila e eu moro na Coreia do Sul há quase 7 anos. Hoje o vídeo está sendo feito no quarto da minha filha. Eu tenho uma menininha de quase 2 anos de idade, 21 meses e estou grávida do meu segundo baby. Bom, gente, o vídeo de hoje é para falar sobre uma decisão que eu tomei muito importante, que é o quê? Deixar minha filha ir para a creche na Coreia. Quem é novo no canal provavelmente não sabe, mas eu educo a Lia no homeschooling. Desde o dia que a Lia nasceu, eu faço homeschooling com ela. Isso significa o quê? Que eu ensino ela em casa. Parte motora, a parte de conhecimentos. Ah, você tá pensando, Camila, ela tem só 21 meses. Eu falei assim, ela tem só 21 meses, mas criança aprende rápido e a Lia aprendeu super rápido muita coisa. Então, por exemplo, a Lia hoje, ela conversa comigo em português e inglês. Ela consegue identificar se eu tô falando em português ou se eu tô falando em inglês. Ela já consegue saber o abecedário, letras maiúsculas, letras minúsculas, ela conta, ela canta música em português, depois ela canta a mesma música em inglês, e tudo dela, nada forçado, foi tudo no tempo dela. Mas como eu faço a educação em casa, eu consigo perceber alguns sinais. E aí eu pego esse sinal e falo assim, opa, então ela tá querendo ir para isso daqui, para esse caminho. Então vamos desenvolver esse caminho. E foi por isso que eu cheguei à conclusão que eu precisava deixar ela ir para a creche. Eu nem vou chamar de creche, gente, eu vou chamar de escolinha, é minha rede de apoio. No homeschooling você consegue perceber alguns sinais que a criança de idade que ela está querendo saber mais de uma coisa, tem mais interesses em outras, e assim você vai adaptando o seu dia com ela e ajudando ela a desenvolver o que ela gosta. E o que ela não gosta, você tenta ali fazer com que ela se desenvolva de uma maneira mais gostosa e mais tranquila. A Lia já é desenvolvida no português e inglês. A questão dela agora é aprender realmente a gramática certa, o vocabulário, os artigos, preposições, esse tipo de coisa, mas isso aí é com o tempo. Mas o importante para ela nessa fase agora é ela conseguir me dizer o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, como ela quer, como ela não quer. Então isso ela já consegue fazer. E aí, a rotina da casa ela é muito fácil. Como ela consegue se expressar comigo, eu consigo fazer tudo muito mais tranquilo. O que começou a acontecer? A Lia, ela percebeu que existe um terceiro idioma dentro de casa. Não é só o português e o inglês. Ela começou a perceber que existe o coreano. E aí, acendeu uma luzinha na cabeça dela. E para tudo que eu falo português e inglês, ela me pergunta, e o coreano? Só que ela me pergunta assim, mamãe, português. Aí eu falo a palavra, carro. Mamãe, inglês. Car. Mamãe, 한국어, que é o que? Coreano já no coreano, porque ela já aprendeu a palavra 한국어, que é coreano. Aí eu falo, tchá. Então, para tudo que estava acontecendo aqui em casa, ela começou a pedir para eu traduzir para coreano. Inclusive músicas, frases. E aí eu comecei a me ver numa situação que eu não consigo dar esse suporte para ela. Isso estava entrando no dia a dia nosso, nos nossos estudos. E o meu marido não dá esse suporte. Ele acha que eu não deveria gastar energia ensinando o terceiro idioma em casa, porque ela vai aprender isso muito rápido na escola. Então, que era para eu focar no que ela não teria do lado de fora. Mas aí eu comecei a reparar que ela realmente queria aprender. Teve uma situação, ela estava comigo e eu estava cantando a música do arco-íris para ela, em inglês, que é Red, Orange, Yellow, Green, que é a musiquinha que ela sabe. E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, português. Aí eu fui traduzir no ritmo as palavras, né? Vermelho, laranja, amarelo, blá, blá, blá. E ela virou e falou assim, 한국어. Aí pronto. Travou, né? E eu vi que ela murchou. Aí ela começou a me pedir para traduzir algumas palavras em coreano e eu comecei a pegar o celular, porque eu não sei todas. E aí eu vi que ela murchou. E aí eu comentei com meu marido e ele falou assim, não, Camila, coisa da sua cabeça, não preocupa com isso não. Eu falei, então tá bom. Aí estávamos nós três brincando e o meu marido começou a cantar uma musiquinha em coreano pra ela, dos 3 porquinhos, só pra distrair. Porque de vez em quando ele faz isso, ele fala um pouquinho coreano ali, mas não é aquela coisa de rotina.
ele brinca com o coreano com ela. E aí ele começou a cantar, né? A musiquinha do porquinho que monta as casinhas em coreano. E aí ela virou papai. Em inglês. Aí ele já arregalou o olho e eu falei assim, canta, amor, canta em inglês pra ela. Cantou lá, traduziu, porque é muito difícil traduzir certinho as frases, ou música mesmo, pro outro idioma. Você tem que mudar várias palavras, inclusive o ritmo, né? Aí ela virou, papai. Português. Aí ele não cantou. Aí eu fui tentar cantar. Aí ela virou, papai, português? Aí falou, minha filha, não sei. Ela levantou de onde ela estava e veio pra cá pro quarto dela brincar sozinha no quarto dela. E isso começou a acontecer bastante com a gente. Então a gente percebeu que, olha, ela tá realmente interessada em aprender o coreano. Não sabemos como esse estalo aconteceu, mas ela percebeu que existe esse terceiro idioma e agora ela quer porque ela quer aprender. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu comecei a levar ela nos parquinhos que tem perto do condomínio, parques a céu aberto. Antes eu levava ela nas brinquedotecas, que são os playrooms que da Coreia, que é o Kids Café, que tem tudo que é esquina. No Kids Café, ela não mostrou muito interesse em se socializar com outras crianças. Ela não quis nem saber das outras crianças. Ela só quis brincar com os brinquedos que ela já sabia que tinha na casa dela. Frutinha, assim, que ela pega e junta, montar jardinzinho, pegar bolinho e partir, brincar, sabe? Tipo assim, de casinha. Mas o que eu esperava dela, que era o que ela interagia com outras crianças, ela não estava fazendo. Então eu falei assim, não vou perder nem meu tempo olhando creche, olhando nada, porque ela não está desenvolvida ainda. Ela precisa mostrar sinais de prontidão para ir. E aí o que eu comecei a fazer? Bom, no homeschooling, gente, a gente precisa deixar as crianças tentar se socializar, aprender a se socializar, brincar a céu aberto para conhecer a natureza. Então eu aumentei a quantidade de idas aos parques e o tempo que eu ficava nos parques e como eu brincava com ela nos parques. Então eu comecei a ir todos os dias de manhã. Eu fiz esse teste por umas 2, 3 semanas seguidas. E aí na última semana, a terceira semana, eu comecei a reparar que sempre quando ela via uma criança ou um grupinho de crianças mais ou menos da mesma idade que ela se interessava em ficar perto, ela tentava brincar, ou ela chegava dando uma florzinha, ou dava uma pedrinha. E nos dias que ela não encontrava essas crianças, ela não queria mais ficar no parquinho. Pedia para voltar para casa. Aí eu comecei a reparar nisso e falei assim, se ela tá tentando agora brincar com as outras crianças, de repente é porque ela percebeu que existem outras crianças. E aqui na Coreia, gente, você não encontra criança brincando nos parquinhos qualquer hora do dia. Criança, principalmente na idade dela, os pais já têm aquele conceito de levar a criança para a escolinha, para a creche. E as crianças ficam na creche. Então, não tem como eu achar alguma criança para ela brincar. E aí, por coincidência, no último dia que eu decidi fazer esse experimento com ela levando no parquinho, eu encontrei com uma das professoras que estava com umas crianças que é mais ou menos da faixa de idade dela, eram de 4, 5 anos, ali tem 21 meses, né? Então ela tem 2 anos. E eu troquei uma ideia, conversei com essa professora e expliquei o que estava acontecendo. Então ela falou assim, e ela me sugeriu, olha, por que você não faz um teste? Leva ela na creche e vê como ela vai se reagir dentro da creche. Se ela vai gostar, se não vai gostar. Porque no primeiro dia que você levar ela, você já vai saber se ela gostou ou não gostou. Então, por exemplo, se você entrou com ela e ela se assustou e chorou, não tá pronta. Se ela entrou e ela se sentiu bem, se sentiu à vontade, pensa se não tá na hora de deixar ela ir na creche. Eu nunca fui adepta à creche. A visão que eu tenho da creche não é uma visão bonita. Eu, por exemplo, nunca fui pra creche. Eu estudei o meu primário toda a escola montessoriana. E eu sempre estudei com crianças mais velhas do que eu. nunca tive paciência, pelo que diz a minha mãe, de estudar com crianças da mesma faixa etária. Tanto é que eu entrei na escola bem nova. Eu entrei de 4 para 5 anos, eu já estava fazendo pré-primário em escola mesmo. Então, a minha visão não era muito boa de creche, tá? E as notícias que eu vejo, assim, que chegam aqui pra mim, do Brasil, né? Não são bonitas também. Sei que creche é rede de apoio de muitas mães e que faz bem para muitas mães e para as crianças também. Tem criança que é muito mais bem tratada em creche do que na própria casa, né? Eu entendo esses dois lados.
Mas no meu caso, eu poderia cuidar dela em casa, como eu estava fazendo. Então, eu optei por não correr o risco de deixar ela ir pra creche. E assim, gente, tem creches ruins no Brasil, tem creches ruins aqui na Coreia também, tá? Porque aqui tem casos e casos que eu escuto que, nossa senhora, dá medo. Mas enfim, eu não queria. Tanto é que eu faço homeschooling desde quando ela nasceu. Mas depois eu comecei a ver esses sinais dela, esses interesses dela que eu não conseguia suprir. Conversei com meu marido, expus para ele. Ele viu que realmente tinha alguma coisa ali que estava faltando e decidi fazer um teste com ela, levando ela para essa escolinha. E nela só tem educação física, tem fisioterapeuta, tem aula de canto, tem aula de dança. Então, coisas que se no meu dia a dia eu faço com ela, eu canto com ela, canto, eu danço com ela, danço, sabe? Eu brinco de pula com algumas coisinhas assim de atividade física, brinco, mas não é nada profissional. E quando eu levei ela para essa escolinha, a reação que ela teve surpreendeu não só a mim, mas também os professores. Porque o que se espera quando você leva a criança a primeira vez para uma creche escola? Não querer largar da perna do pai e da mãe, ficar chorando o tempo inteiro, não querer voltar. E ali foi totalmente o oposto. Primeiro, ela não queria entrar, ela olhou com aquele negócio, falou, não quero. Eu falei assim, filha, vamos só ver ali, eu te levo no carrinho, que eu tava levando ela no carrinho, você leva no carrinho só pra gente ver como é que é ali dentro? Ela falou, tá bom. Aí ela foi, tirou o sapato dela, na hora que ela entrou, que ela viu, quem disse que eu tirava ela de dentro? Ela tava doida com os brinquedos, ela tava doida com as crianças, ela tava doida com um monte de professor. Não tinha o que fazer. Eu tentava pegar ela esperneava. E eu grávida, eu não consigo segurar ela e mais colocar dentro do bendito carrinho que eu tinha levado, que é um carrinho difícil de pôr. Conclusão. Tive que ligar pro meu marido vir buscar eu e ela. A sorte que é do lado de casa, né? Ele veio, ele viu a estrutura, conversou com a professora, conversou com a coordenadora. No final matriculamos ela, mas só para 2 horas. Porque em 2 horas ela ia conseguir ouvir 2 horas de coreano e interagir com outras crianças da mesma faixa etária dela. E aí estaria suprindo aquilo que eu não conseguiria dar para ela. Eu falo para você, gente, eu vejo essa creche não como creche. Eu vejo como uma rede de apoio minha. E eu falo para vocês, o sentimento que eu tenho é que é uma, como eles falam aqui na Coreia, é uma academia. Então, ela vai ter oportunidade de desenvolver coisas que eu não conseguiria ajudar ela a desenvolver. Eu percebi isso, tá? Então, assim, vou continuar com o homeschooling? Claro que vou, porque eu vou continuar ensinando ela da mesma forma que eu tô ensinando. Mas essas outras atividades, por exemplo, ajudar ela a comer comida coreana, com tempero coreano. Eu não cozinho comida coreana, gente. Não sei cozinhar. E eu não sou muito fã de muitos pratos, que são pratos normais. E ela mora na Coreia, como é que faz? Ela tem que aprender a comer. Quem que vai ensinar ela a comer essas comidinhas? A escolinha. Como é que nós vamos ensinar o coreano para ela? Um coreano que ela possa chegar perto das amiguinhas. Eu vou conseguir ensinar? Não vou. Meu marido vai conseguir? Não vai, gente. A escolinha. Então, e é ótimo também porque a escolinha pode me ajudar em qual sentido? Apoio físico. Eu consigo detectar algumas coisas? Consigo. Mas com certeza um olhar clínico pega muito mais. E como essa escolinha é uma escolinha especializada, vai me dar um suporte. Ela ia ter um apoio, no caso, se ela precisar melhorar a mãozinha, ou melhorar o jeito que pisa, né? Com um professor especializado de educação física, ou um fisioterapeuta. Então, quer dizer, eu não tô levando a minha filha para a creche. Eu tô levando a minha filha para uma academia onde ela pode desenvolver coisas que eu, como mãe tutora, né, da educação dela, não conseguiria ajudar. E tô errada? Acho que não. Acho que, no caso, é igual para muitas mães. É uma rede de apoio que a mãe precisa. Umas usam a creche pro dia inteiro, porque precisa trabalhar, etc. Outras usam meio período, porque fica com a criança outro meio período. E outras podem usar como eu, uma rede de apoio para coisas que não consegue fazer com a criança, né? Porque a gente não é perfeito. Então eu achei que, sim, eu precisava adaptar. Então eu vejo essa creche não como uma creche, eu vejo a creche como um local onde ela vai desenvolver coisas que eu, como mãe, tutora de homeschooling, não conseguiria ajudar ela. É triste? É.
Eu queria estar com ela o tempo inteiro, eu queria estar ensinando pra ela, mas é a minha realidade. Não sou Mulher Maravilha, não consigo fazer tudo, então eu preciso de ajuda. Porque querendo ou não, eu sou sozinha aqui, né? Que bom que eu achei essa escolinha que vai me dar o suporte que eu preciso e melhor ainda, vai ajudar ela no que ela precisa. Então, gente, o vídeo é esse. Eu queria explicar pra vocês que eu tomei essa decisão. Não foi fácil, mas precisei tomar. Precisei crescer, amadurecer como mãe. Se vocês tiverem alguma dica pra mamãe sofrer menos, tá? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui tem muito conteúdo legal e eu acho que você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!